Boa noite, meu povo. Hoje, 24 de junho, dia de São João, eu tenho visto nesse período junino, né? Muita gente usar esse chapéuzinho aqui, ó. Muita gente chama chapéu de vaqueiro, chapéu de Luiz Gonzaga, chapéu de couro, mas não sabe a origem desse chapéu. Que não é chapéu de Luiz Gonzaga, que não é chapéu de vaqueiro. É chapéu de couro só porque é feito de couro. Mas esse chapéu significa muito mais do que isso. Esse chapéu é a presença dos judeus em Pernambuco. Observe que no Brasil todo tem vaqueiro, mas esse chapéu você só encontra em Pernambuco. Por quê? Os judeus estiveram em Recife, inclusive fundaram a primeira sinagoga da América, que ainda hoje existe a edificação. Durante o período que os holandeses permaneceram em Pernambuco, de 1624 a 1654, passaram 30 anos aqui, os holandeses permitiam o culto a qualquer religião. Fosse catolicismo, protestantismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e islamismo, qualquer que seja a religião, os holandeses não estavam preocupados com a sua crença religiosa. Então eles podiam cultuar o judaísmo em Pernambuco tranquilo, sem nenhuma perseguição por isso. Diferentemente, tinha acontecido séculos antes de muitos judeus serem submetidos ao Tribunal de Inquisição em Portugal e Espanha pelo simples fato de serem judeus. E muitos se obrigaram a se converter ao catolicismo simplesmente para não morrer. Então, para evitar a perseguição e eles serem identificados como judeus, eles mudaram o seu nome de origem, o seu sobrenome, e colocaram o nome de plantas e animais como sobrenome. Então, Carvalho, Oliveira, Arruda, Cordeiro, Carneiro, Coelho, etc. Tem toda uma descendência dos judeus sefarditas, que eram judeus que no período da diáspora, né, quando os judeus saíram da região de Israel e se dispersaram pelo mundo, os judeus que foram para a região da Espanha e de Portugal passaram a ser chamados de judeus sefarditas, né? E quando houve a colonização brasileira, muitos portugueses vieram para o Brasil e os judeus no século 17, né, permaneceram aqui em Pernambuco cultuando o judaísmo. Mas o que aconteceu foi que os portugueses se uniram ao branco, ao índio, ao negro, aos mestiços, e na insurreição pernambucana expulsaram os holandeses de Pernambuco. A primeira batalha se deu no Monte Guararapes, em Recife, né, no bairro de Prazeres, e a segunda já foi em Vitória de Santo Antão, no interior. Então, é muito comum você ver no interior pessoas de pele clara, olhos verdes, olhos azuis, essa região aqui do Agreste, do sertão pernambucano. Essa característica é bem marcante porque é uma influência holandesa. Assim como os holandeses, muitos não queriam voltar para a Holanda, né, tanto que eles adentraram, se debandaram pelo interior, muitos judeus também não queriam voltar para outros países, queriam permanecer aqui em Pernambuco. Então, uma parte de judeus foram para a América do Norte, chegando lá, fundaram uma cidade, em homenagem à Holanda, né, que permitiam o culto deles, fundaram uma cidade e homenagearam com o nome de Nova Amsterdã. Hoje chama-se Nova York, essa cidade. Então, muitos judeus eles adentraram para o interior de Pernambuco, Agreste, Sertão. E o que acontece? Eles usavam o quipá, né? Já viu um chapeuzinho redondo que os judeus usam aqui nessa região? Aquilo chama-se quipá.
que tem um significado. Significa que acima da cabeça deles existe Deus. Existe uma força superior que o protege. Então o sentido do kippá é que abaixo de Deus está o ser humano e não acima de Deus. Então, devido às características da nossa região, vegetação de caatinga, o sol bastante quente, região de semiárido, vegetação espinhosa, muitos arbustos como mandacaru, xique-xique, facheiro, cardeiro, árvores espinhosas como unha de gato, jurema. O kippá, por ser de pano, não protegia a cabeça deles. Então eles se adequaram a fazer de couro. Então, em algumas regiões mais longínquas aqui de Pernambuco, as pessoas ainda chamam esse chapeuzinho aqui de vaqueiro de kippá. Kippá. Observe que todo chapéu de vaqueiro tem uma estrela de Davi. A estrela de 5 pontas. Perdão, a estrela de 6 pontas. Aqui tá, ó. Então você vai comprar um chapeuzinho desse de couro, chapéu de Luiz Gonzaga, não é, apesar de eu admirar muito o Luiz Gonzaga, mas não é. Tem essa estrelinha aqui, que chama-se a estrela de Davi, representando. Aí, isso aqui, o que é que tem a ver? Isso aqui protege de quê? Isso aqui representa o peiote. O peiote é porque alguns judeus, principalmente os ortodoxos, eles seguem o que está em Levítico 19, 27, versículo 27, que diz que não raspareis a cabeça em suas laterais. Então aqui representa o peiote, que é aquele cabelo, o cabelozinho que os judeus gostam de manter aqui. Alguns judeus em alguns kippás que eles usam, pode observar que eles descem um cabelozinho assim, ó. É o peiote. Então esse chapéu aqui, ele é a presença marcante da cultura judaica no estado de Pernambuco. Valeu a dica, abraço.